Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa noite, mais esse encontro. Vamos acalmando as nossas mentes, nos sentando confortáveis nos nossos assentos, inspirando profundo, para sentir toda a paz e tranquilidade desse ambiente. Vamos relaxando braços, pernas, entrando em conexão com o alto, com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, com a equipe espiritual dessa casa. E vamos aprofundando os nossos pensamentos em Jesus, agradecendo a possibilidade de estarmos aqui novamente para ouvir as palavras do Cristo, que possamos receber com a mente aberta, com o coração puro, tudo que nos foi deixado, todos os ensinamentos que Jesus nos mostrou, que possamos estar em comunhão com a sua caminhada, que todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, recebam o que estão procurando, a palavra amiga, o conforto, o entendimento, e que cada um de nós absorva a palestra de hoje com amor no coração. Vamos pedindo aos nossos amigos espirituais que auxiliem o Adriano, que fará a preleção dessa noite, para que ele seja intuído e amparado na sua fala e que assim ele consiga passar os ensinamentos do Cristo com total facilidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. É um capítulo muito interessante e Kardec começa esse capítulo usando umas passagens de Mateus. A primeira passagem é Mateus capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: Jesus teria dito: bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Depois, em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz ainda: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E na sequência, Jesus diz ainda: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe dizer és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. É bem interessante isso. O primeiro que raca, na língua deles é uma ofensa, então aquele que ofende, aquele que xinga o outro, E depois o louco, é uma forma bem pejorativa, de dizer sobre o caráter do outro, Então por isso que ele cita essas passagens. Mas o interessante aqui é entender que Jesus ele é contra, de fato, a violência, a injúria e qualquer tipo de agressão, Mas por quê? Por que Jesus vem explicar isso? Para que a gente seja de fato pacífico, brando. Muita gente confunde essa passividade, passividade, com uma pessoa ser pacífica, com ser passiva. Ser pacífico
pacífico não é ser passivo, né? Ser passivo é aquele que aceita tudo, né? E ser pacífico é aquele que evita a luta, evita a briga, né? Busca outras alternativas para resolver o problema. Então existe uma diferença grande, né? E muita gente mistura essa passagem do Cristo, né? Justamente querendo que as pessoas sejam submissas, né? Que elas se curvem, se ajoelhem, sejam submissas. E não é isso que Jesus pede. Jesus pede a passividade, né? Não a pacificação, né? Não a passividade, né? Então, e aqui Jesus explica o porquê ele pede isso. Então vamos lá, para que a gente possa entender à luz da doutrina espírita, né? Por que é tão importante que a gente fique sem... Tira esse microfone daqui, porque isso aqui atrapalha mim. Então, por que a gente fica, né? Tá nervoso hoje. Não, porque assim eu não vejo as pessoas, é muita câmera, é muita lâmpada, né? Então, e a gente precisa falar para vocês, né? Então, mas seguindo aqui, né? O que Jesus está querendo mostrar? O que Jesus está querendo ensinar? Ele mostra que nós precisamos nos controlar, primeiro de tudo. E por que ele diz isso? Né? Acho bem difícil, né? E por que ele diz isso? Ele diz isso porque o espírito, quando é formado, para que a gente possa entender melhor, a gente volta na criação do espírito. O espírito, quando ele é formado de uma forma nua, igual sempre, ou seja, do zero absoluto. Nós começamos um processo encarnatório, vivendo na matéria, encarna, desencarna, para ir adquirindo bagagem. Então, nesse processo de adquirir bagagem, nós vamos tomando algumas escolhas, que são escolhas chaves, na forma que o espírito vai se desenvolver. Então é importante que a gente entenda que quando a gente fala de espírito, a gente não está falando só do homem, que nós somos agora aqui, nós somos espíritos, né? Então nós já vivemos em outros orbes primitivos, hoje estamos aqui no orbe Terra, com essa forma física, com esta aparência física, para interagir com este tipo de matéria que existe neste planeta. Por isso que Jesus fala, na casa do meu Pai existem várias moradas, vários planetas, vários mundos, várias escolas. Então você tem que entender que a planeta Terra, que onde nós vivemos, é uma escola, né? E como escola, ele tem um método, uma didática, e ela atrai alunos que são afins dessa didática, né? Então, quando nós éramos espíritos ainda iniciantes, em um determinado ponto da nossa existência, nós escolhemos seguir uma determinada escola. Parecido ali, né, mais ou menos assim, de forma lúdica, com o Harry Potter, quando ele vai para a academia, né? Ele vai escolher qual tipo de academia ele vai seguir, né? O espírito, ele tem essa opção em um determinado ponto evolutivo. Ele não faz essa escolha de forma consciente, ele faz essa escolha de forma atrativa, ele se sente atraído por isso e ele vai, ele escolhe. E nós escolhemos uma escola bem específica, que é a escola que nós vivemos aqui neste planeta Terra. E aí, se você quer entender essa escola, observa o mundo, observa o planeta, o que nós temos em comum, todos nós que somos aqui habitantes desse orbe. Nós nos atraímos pela lei de atração, nós estamos aqui porque nós temos similaridade. E qual é a principal similaridade nossa? Nós somos belicosos, nós somos agressivos. Somos, todos nós somos. Não tem ninguém aqui que não é. Nós somos eu, em primeiro lugar. Nós somos egoístas. Nós buscamos tudo aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada, aquilo que está de acordo com o nosso entendimento, com a nossa vontade. Nós somos assim. Olha a história do planeta Terra. A história do planeta Terra é pautada no quê? Em guerras. Todos os momentos chaves tiveram conflitos, tiveram brigas, tiveram lutas. O próprio Cristo acabou como? Morto na cruz, né? Então, essa é a nossa escola.
Não significa que nós vamos ficar nessa escola para sempre, não significa que nós seremos assim para sempre, não, pelo contrário, nós vamos subindo. Então o Espírito ele vai, dentro da sua escola, ele vai evoluindo, crescendo, até que ele chega a um ponto onde ele vai para outras universidades, outras escolas, outros colégios, e desenvolve outras linhas. Dentro dessa escola aqui nós aprendemos N coisas. A humanidade evolui fantasticamente, ao peso e ao preço da guerra. Todas as grandes evoluções que nós tivemos foram justamente pós-guerra ou pré-guerra. Sempre foi assim. Então todos nós que estamos encarnados aqui temos essa característica. E aí a gente fala assim, não, mas eu não sou não. Até que alguém contrarie você, até que alguém diga uma ideia diferente da sua, aí você começa a ver o quão agressivo nós somos em defender nosso ponto de vista, em defender nossas ideias, em defender nosso território, nosso espaço. Se a gente se sente acuado, a gente revida. Aí Jesus vem explicar para a gente que para a gente sair daqui, para a gente sair e ir para um lugar melhor, para a gente dar um passo adiante, a gente precisa se transformar. A gente precisa mudar. E uma das coisas que ele diz é justamente isso: o mundo será daqueles que são brandos e pacíficos. Porque a gente precisa vencer isso, a gente precisa sair dessa escola. Essa escola ela serve até um determinado ponto. A partir daquele ponto, ela não serve mais. É igual, por exemplo, uma criança pequenininha. Ela está com 7, 8 meses, ela já começa a ficar firminha, ela quer andar. Aí você dá um andador para ela, É uma maravilha, Ela corre de um lado para o outro, ela bate o pé e vai para o outro lado da sala, ela descobre o mundo com aquele andadorzinho, Mas chega uma hora que a perna fica forte, o equilíbrio se faz e ela não precisa mais do andador, Aí você tira ela e ela nunca mais lembra sequer que teve um andador. Todos nós aqui andamos de andador, Todos nós aqui brincamos. A gente nem lembra mais. Depois que a gente passa por isso, aquela ferramenta que foi tão útil naquele momento não é mais necessário e a gente descarta. Isso vai acontecer conosco, com essa escola onde nós estamos. Essa agressividade, em um determinado momento, ela não vai mais servir para nada nas nossas existências e nós vamos descartar isso. Um dia nós estaremos descartando isso e sequer vamos lembrar que já estivemos aqui nos engalfinhando. Isso faz parte do processo evolutivo do Espírito. Agora, para que a gente faça isso, a gente precisa ter o controle das nossas emoções, o controle das nossas ações. Aí a gente precisa entender como é que funciona o pensamento humano, como é que forma essa decisão, como é que eu penso isso, como é que eu ajo de uma forma ou eu escolho agir de outra. Todos os conselhos que são extremamente sábios dizem para você sempre respirar, travar, contar até 10 antes de tomar uma decisão, Não tome uma decisão precipitada, não responda com o fígado, use o cérebro, e coisas assim. Isso é tudo verdadeiro. Agora, o principal para que a gente possa entender é o seguinte: o espírito nosso ele vai acumulando as experiências de todas as vidas que nós já tivemos. Ele faz como se fosse um computador, que entabula tudo e cruza as informações. Ele lembra, quando você está numa determinada situação, todas as experiências que você já teve parecidas, todas as escolhas que você já fez e quais foram as consequências dessas escolhas. Você processa isso numa microfração de segundo, é muito rápido, e você toma uma decisão: eu vou agir desta forma, porque na maioria das vezes que eu agir desta forma, eu me dei bem, ou eu consegui atingir o meu objetivo, eu conquistei aquela posição que eu gostaria. E aí existe um outro ponto muito interessante na constituição física, aí é físico mesmo, Na natureza tudo é extremamente econômico, Você não tem desperdício. Então o nosso corpo físico e principalmente o nosso cérebro físico, ele também não tem desperdício. A gente não gasta energia à toa. Então, por exemplo, se eu costumo
por experiências vividas no passado, a tomar determinadas decisões e seguir por determinado caminho, é como se tivesse criado um sulco na minha mente. Vocês lembram dos discos antigos de vinil, que tinha aquele monte de risquinho onde a agulha vai andando, né? Então, imagine que quando você tem um caminho, que você repete ele com determinada frequência, ele grava tão forte que ele forma um sulco igual aquilo. Então, para que eu vou pensar se eu já tenho um caminho pronto? Eu automaticamente ajo da forma como eu sempre agi, revido da forma como eu sempre revidei, ataco da forma como eu sempre ataquei, porque esse caminho está gravado. E ele está gravado por quê? Porque nós vivemos milhares de anos, em N milhares de encarnações no nosso passado, agindo de forma instintiva, agindo de forma mecânica, agindo de forma agressiva dentro de uma escola que é pautada nas causas e efeitos das escolhas agressivas, da escola da belicosidade onde nós vivemos. Aí você diz assim, então tá, eu preciso mudar. Agora, para me mudar, eu preciso criar um novo sulco, um novo vínculo, um novo caminho mental. Então, eu preciso rever conceitos. Quando nós estamos desencarnados na erraticidade, nos preparando para a encarnação vindoura, nós escolhemos trabalhar determinados vínculos que nós queremos fortalecer. As virtudes, os novos comportamentos, as novas ações, nós nos preparamos. E aí nós vamos e encarnamos. Esse cenário físico onde nós estamos vivendo hoje, ele é projetado de forma que você viva as melhores experiências possíveis para aquilo que você está buscando nesse momento. Então, onde você está, no momento em que você se encontra, no local específico, geográfico, tudo, com as pessoas que lhe cercam, com o ambiente que cria aí o seu ecossistema, tudo isso é exatamente o que você precisa para vivenciar a sua experiência neste momento e criar um novo vínculo, criar uma nova forma de pensar. A vida vai botar os obstáculos similares. Eles vão se modificar, vão se transfigurar, vão se camuflar, né? Mas o cerne do problema vai ser sempre o mesmo. O cerne do problema vai ser sempre a mesma dificuldade, até que a gente mude a forma como nós lidamos com ele. Agora, se eu agir, como Jesus diz aqui, com violência, se eu agir com agressividade, se eu agir com estas emoções, que são emoções primitivas, eu estou repetindo padrões que eu tinha quando eu vivia no mundo primitivo. Nós não estamos mais no mundo primitivo, então eu não preciso ter as ações e as atitudes e os sentimentos que eu tinha quando eu era primitivo. E aí começa o processo de mudança. Aí faz sentido eu respirar fundo, contar até 10, tentar achar uma outra forma de responder, tentar achar uma outra forma de agir, porque é necessário. E enquanto eu não fizer isso, a vida vai repetir os problemas até que eu me dê conta de que eu estou somente repetindo e eu preciso fazer diferente. Na ciência a gente tem um termo muito preciso para isso, né? Quando a gente faz pesquisas, se eu repeto a experiência, o resultado é igual. Se eu repetir for igual, repetir for igual, vai ser sempre igual, porque a soma da equação é exatamente aquela, não tem nem que tirar nem pôr. Aí você vai ver pessoas que vão dizer assim, olha, todos os meus relacionamentos acabaram da mesma forma, eu sofri isso, sofri aquilo, sofri assado. Aí você vai dizer assim, onde você repetiu? Qual é o cerne do seu problema? Não é o relacionamento, é a forma como você lida com as suas emoções, é a forma como você lida, não é o outro. A culpa não está naquele que se aproxima, que é sempre igual, ou aquele que você quer sempre se aproveitar, ou aquele que me engana, que me rouba, ou aquele que me trai. Não, o problema não é no externo, o problema está no interno, porque você está vivenciando essa situação. E aí a gente precisa encontrar o ponto e mudar o vínculo, né? Mudar, fazer um novo caminho, né?
E aí esse novo caminho é uma construção que a gente faz de forma gradativa, não é automática. Ninguém muda porque, eu decidi mudar, então vou ser diferente a partir de agora. Não, é gradativo, é aos poucos, a gente vai fazendo força, a gente vai, volta e meia, a gente pisa fora daquela linha, mas escorrega para dentro, vai de novo, porque o caminho é difícil mesmo. Mas a partir do momento que você cria um novo caminho, seu cérebro também acostuma com ele, seu corpo acostuma com ele, seu espírito se acostuma com ele, e você passa a fluir nesse novo caminho. Mas ele é lento. Então, a primeira coisa que nós devemos ter é controle sobre as nossas ações. É o controle, a escolha. A gente não pode mais deixar que a nossa mente tome as decisões que ela acha que são econômicas para o nosso processo, para o nosso dia a dia. A gente precisa ter força, a gente precisa queimar neurônios numa solução diferente. A gente precisa queimar esforço e energia num caminho diferente. Se eu não fizer, eu repito o meu padrão. E se eu passar a minha vida repetindo os meus padrões, eu vou desencarnar e vou ter que encarnar de novo para vivenciar as mesmas situações, num cenário um pouco diferente, mas eu vou viver as mesmas coisas. Eu não quero repetir os mesmos problemas, então a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Não é o externo que vai mudar. Muita gente pensa, acredita que o planeta vai se transformar, num mundo melhor. O planeta não vai mudar, porque ele é uma escola. É que nem a quinta série. A quinta série é quinta série. Ela não vai virar sexta, ela vai continuar sendo quinta. Porque sempre vai haver alunos para a quinta série. E sempre vão sair de lá alunos para a sexta série, não é? A Terra é um planeta, é uma escola, e ela está aqui para isso mesmo. Aí a gente olha assim, e muita gente diz assim, no passado era melhor, a vida era diferente, as pessoas eram mais felizes, hoje está muito estranho, está desequilibrado, está diferente. Não está não. A Terra está exatamente como ela sempre foi. E a sociedade repete as mesmas coisas que ela sempre fez. Então o que está diferente? O que mudou? Você cresceu. Você já não está mais se encaixando nessa quinta série que é o planeta Terra. Você está prestes a sair. E aí te incomoda. Você se sente um peixe fora d'água. Você sente que você não está mais se encaixando. Que isso aqui, do jeito que está, não combina com você. A gente fala, porque é você que está crescendo ao ponto de não fazer mais parte desse meio, dessa escola, dessa série. Aí você vai para um outro. Existem várias moradas na casa do meu pai. Você vai dar um passo adiante, você vai seguir para frente. É assim que é a evolução. A escola ela vai continuar sendo escola, os anos vão continuar sendo os anos, as classes, e a estrutura. Da mesma forma que nós nos atraímos em um determinado ponto e chegamos aqui nesse job, outros espíritos estão constantemente vindo para cá, iniciar a sua jornada aqui, aprender tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos 1000 anos aí, que nós já vivemos, milhares de vidas, milhares de anos, eles vão começar as suas jornadas aqui. Então, para eles, esse mundo é ótimo, é fantástico, é uma maravilha. Enquanto que para a gente, ele está cansado, ele está pesado, ele já não faz mais parte. Aí você vai percebendo que as atitudes, o que antigamente para a maioria era muito bom, e até para nós, você diz assim, já não me satisfaz, não combina mais comigo, não me agrada mais. É porque você está crescendo. Seu espírito está se amadurecendo ao ponto de chegar no seu momento, no seu momento de transição, na sua evolução, no seu salto, na sua ascensão. E é isso que acontece. Para que a gente possa, de fato, chegar lá, o Evangelho de Jesus, principalmente essa parte das bem-aventuranças, ele é meio que um manual, bem simples, Faz só 2000 anos que a gente tenta e ainda não consegue, mas é um manual para que a gente vá se transformando. E uma das etapas aqui é justamente ter o controle das suas ações.
Então, ou seja, controle sua ira, controle sua fúria, controle a agressividade, comece a adestrar esses sentimentos dentro de você, agindo de uma forma diferente. Então, antes de explodir, porque a explosão é normal, a gente tem ela dentro da gente trava, segura, conta até 10, né? Faz tudo que os conselhos dizem para serem feitos e tenta fazer diferente, agir diferente. Existem N situações onde a gente vai conseguir êxito. Claro que existem algumas que a gente não vai conseguir êxito tão cedo. Ainda vai precisar de tempo, talvez ainda algumas vidas para que se transforme. Mas é o processo, é para isso que a gente encarnou. Ninguém aqui encarnou com uma missão especial, vou salvar o mundo, vou desmudar. Não. Nós somos pessoas comuns, que estamos aqui desenvolvendo as nossas vidas, desenvolvendo o nosso próprio espírito. E nosso único objetivo é viver e aprender o máximo possível nesta encarnação, nos tornar um pouquinho melhores do que chegamos, sair daqui um pouquinho melhor, um sucozinho mais para o lado, né? Um pouquinho mais afastado daquilo que a gente sempre fez e tentar ser diferente, melhorar gradativamente. Vamos viver N dificuldades, N problemas, porque a vida é um teste, né? Para que a gente possa se superar e aí depois a gente vai lá na frente, né? Lá na frente adquirir a nossa mansidão, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Se a gente conseguir de fato nos desapegar um pouco desses sentimentos, né, que são instintivos, e passar a ter um controle maior, né, das nossas próprias emoções, aí vocês vão perceber que as escolhas dos nossos dias são feitas por nós mesmos. Nós somos senhores do nosso destino de fato, né? Desde quando a gente acorda, você acordar e virar do lado e falar, nossa, tocou o relógio, preciso levantar, né? Você já escolheu um caminho amargo para o resto do seu dia, né? Se você quiser ter um novo dia, uma nova oportunidade, você está aberto para uma transformação. Depende só de nós, né? A gente pode escolher um caminho mais alegre no decorrer do dia, como a gente pode amargar o nosso dia pelas nossas próprias simples e pequenas escolhas, né, que são do nosso dia a dia. É isso que eu queria passar para vocês, espero que possa ter sido bastante claro, né, porque as coisas são simples, mas a gente precisa ter o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa determinação em se transformar e modificar. E caso tenha alguma dúvida, queiram perguntar, fiquem à vontade, né? Não tem nada que a gente não possa ajudar. Quietinho hoje porque tá frio, entendeu? Tá frio, né? Então nós vamos aproveitar o momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui conversando, entendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que a gente possa se transformar, usar toda essa teoria que a gente adquire no dia a dia, nas leituras, em prática de fato no dia a dia, que vire ação, transformação, e que assim possamos de fato ascender, crescer na nossa mente, crescer como espíritos, chegando num patamar melhor, evolutivo, e assim adentrar no nosso mundo de regeneração. Que assim seja.